E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, vou falar para vocês, hoje a gente vai lembrar um pouquinho de uma estrutura que muitas vezes nós, brasileiros, sofremos para aprender, por um vício que a gente tem na língua portuguesa, né? Quando a gente vai usar o verbo ter com o sentido de existir, né, de haver, que é muito comum em português a gente usar o verbo ter, quando a gente passa isso para o inglês, a gente acha que a gente pode usar o verbo have, que é ter. Have, né? Acontece que o verbo have, ele é ter em inglês, mas só com o sentido de posse, tá? Então, sempre que a gente utilizar o verbo have, uma dica que eu dou para vocês é que a gente tem que ter um sujeito, tem que ter alguém que possui alguma coisa. Então, eu vou dizer, por exemplo, I have two brothers. Tô de férias, daí a letra sai feia, né? Muito tempo sem escrever. Então, I have two brothers. Eu tenho dois irmãos. Então, eu é o sujeito, né? A pessoa. Quem que tem? Eu. Eu tenho dois irmãos. Então, nesse sentido de posse, é correto eu utilizar o verbo have em inglês. Mas quando eu vou dizer, por exemplo, tem uma janela nessa sala, esse tem uma janela é de existir, de haver. Então, quando a gente fala assim em português, ó, tem uma janela nesta sala. Eu não posso usar o have aqui, porque não é ter de posse, tá? Quem que tem uma janela? Não tem um sujeito aqui que possui uma janela. Veja bem, eu estou dizendo nesta sala. Então, esse nesta sala é o lugar, não sei se é correto falar isso, mas é adjunto adverbial de lugar, né? Se alguém sabe mais aí em português, me corrija. Mas eu não estou dizendo que esta sala tem, eu estou dizendo nesta sala tem, que é a mesma coisa que dizer nesta sala há, existe, porque aqui, ó, é um local, é um lugar, é uma informação de lugar, é um marcador de lugar. Então, quando eu usar lugar e que eu não tiver a pessoa que possui alguma coisa, eu não posso usar o verbo have. Eu vou usar there is, se for singular, né? E there are, se for plural, o que vier depois. Então, aqui, por exemplo, tem uma janela nesta sala, eu vou dizer, there is a window in this room. Eu não posso dizer have a window, isso é muito errado, tá? Porque eu não estou dizendo posse. Eu poderia colocar, por exemplo, this room, esta sala, veja bem, não é mais nesta sala, não é in this room, é this room. Então, aqui fica um sujeito. Esta sala, this room, daí sim, has a window. Porque daí eu transformei esta sala no sujeito que possui a janela. Daí eu posso dizer, this room has a window. Agora, se eu falar in this room, daí existe, há uma janela. Então, para a gente aprimorar aqui, ó, trouxe algumas frases aqui para a gente fazer para o inglês. Então, por exemplo, tem um livro em cima da mesa. Tem um livro. Quem que tem um livro? Eu tenho a pessoa, eu tenho um sujeito? Não. Então, aqui eu não posso usar o have. Esse tem um livro aqui vai ter que ser there is a book on the table. Opa. On the table, tá? There is a book on the table. Por que there is? Porque é singular, é um livro só, tá? E eu tô falando que há, existe. Ah, mas não é ter, mas é ter no sentido de existir.
Tem 2 mesas nesta sala. Mesma coisa. Só que aqui eu tenho plural, né? 2. Então, there are 2 tables, exemplos bem básicos, né? In this room. Então, há 2 mesas nessa sala. Por que there are? Porque são 2 mesas, está no plural. A mesma coisa eu posso fazer no passado. Por quê? Qual que é o passado de is? É o was, né? O passado do is é was e do are é were. Então, eu posso dizer teve, houve, havia, tinha, né? Então, eu posso usar no passado. Por exemplo, teve uma festa ontem. Quem que teve? Eu não estou dizendo que alguém possui essa festa, né? Eu estou dizendo que houve uma festa, que existiu uma festa. Então, eu tenho que usar there was a party yesterday. Teve, houve uma festa ontem. E tinha muitas pessoas na festa. Aqui muitas pessoas está no plural, né? Então, eu tenho que concordar aqui também no plural. There were many people, ou a lot of people. People é plural, né? At the party. Então, lembrar que sempre que eu usar o verbo ter, sem ser o sentido de possuir, mas de existir, eu tenho que usar em inglês there is, para singular, ou there are, para o plural. Como que isso pode cair num concurso ou num vestibular? Então, eu deixei preparado aqui uma questão já. Aqui, ó. Choose the grammatically correct sentence. Então, escolha a frase que está gramaticalmente correta. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que perceber é, se aqui eu tenho there is, there are, there were, no plural ou no singular, o que está depois tem que estar concordando com o plural ou singular. Então, começando aqui, ó. There were an old house here last year. Well, there were, o que é o were? É o passado do are. Isso é plural. E aqui eu tenho o an old house, só uma casa. Então, aqui não fecha, deveria ser there was, tá? Então, essa tá errada. There are 30 students in this classroom. Existem 30 alunos nesta sala. Essa tá certa. Por desencargo de consciência, vamos olhar as outras. Is there many tall buildings in your town? Ó, is there, singular, many tall buildings. Plural, não fecha, tá errada. There is many cars. Nossa, there is many cars pegou pesado, né? Plural, aqui singular, não fecha. There was a dog barking from that apartment tomorrow. Olha só, olha a sacanagem que eles fazem aqui, ó. There was e tomorrow. Você vem aqui, ó, there was a dog. Singular, singular tá certa. Mas essa daqui também tá certa. O que que eu tô fazendo de errado? Não, eles colocam um tomorrow aqui no final, ó, para te pegar. Tá vendo? Você tem aqui passado, there was, e aqui amanhã, tomorrow, futuro. Então, essa frase não tem sentido, né? Não tem nexo. Então, a minha alternativa correta aqui é a letra B. Lembrando que quando a gente trabalha com there is, que é o verbo to be, se eu quero fazer a negativa, não tem, não há, there isn't, né? E se eu quero fazer a pergunta, eu trago o is para frente, porque o verbo to be é auxiliar no presente e no passado. A mesma coisa vai acontecer com o there are. Então, there are, para o plural, existe, tem. Se eu quero fazer a negativa, there aren't, né? Não há. E se eu quero perguntar, are there? Mesma coisa vai acontecer no passado. Então, aqui eu vou fazer there was, havia, tinha, né?
Opa, acabou minha mesinha aqui. There wasn't, na negativa. E eu posso perguntar, was there? Teve, tinha, houve, né? Mesma coisa no plural do passado. There were, negativa, there weren't. E pergunta, were there? Haviam, houveram, tiveram, né? Enfim. Então, um vídeo mais rapidinho hoje sobre o there is, there are, né? Ou there to be, como alguns professores gostam de chamar. E daqui um tempinho eu vou postar mais alguma coisa relativa a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até a próxima.